Quero encerrar hoje essas nossas conversas sobre textos do Antigo Testamento, que falam sobre obediência, sobre o que Deus espera da gente. E eu quero conversar um pouquinho hoje sobre um tema bem especial. E o tema de hoje é o que Deus deseja que não seja esquecido. O que Deus quer sempre nos lembrar. E a gente vai ver um dos marcos que Deus colocou na vida do povo de Israel, para que eles nunca esquecessem daquilo que Deus gostaria que eles de fato não esquecessem. Deus sempre demonstrou o desejo de que a sua história com o seu povo, que o seu relacionamento com o seu povo, que as experiências que eles viveram juntos não fossem esquecidos. Por quê? Isso porque em cada uma dessas experiências, em cada um desses eventos que eles viveram com Deus, Deus revelava o seu caráter e os seus princípios. Então, em cada experiência que o povo tinha diferente durante a travessia sua pelo deserto, nessas experiências Deus se mostrava, Deus revelava o seu caráter, partes do seu caráter, e também revelava os seus princípios, os princípios que ele gostaria que eles vivessem, para que pudessem experimentar a vida que Deus planejou para eles. Deus planejou algo especial para nós. E a palavra de Deus nos diz, não é? Eu sei os planos que tenho para vocês, de prosperidade, não desgraça. Isso, apesar da vida, como o Senhor colocou aqui, ser difícil, não quer dizer que se você andar com Deus vai ser tudo as mil maravilhas de um paraíso na terra, não. Paraíso é só no céu. Aqui nunca será um paraíso perfeito, mas podemos levar uma vida com satisfação, com paz. E é isso que Deus quer para a gente. E Deus muitas vezes coloca na nossa vida dificuldades. A vida coloca experiências difíceis para nós. Isso não pode ser de Deus, gente. Está desligado aqui, está silenciado, e o que eu falo, ela está ouvindo e está me procurando aqui. Eu estou botando aqui só para segurar o meu... Bom, espero que ela não fale de novo. Só para não voar com o vento, mas eu vou ter que tirar ele daqui. Bom, vamos ver. Se acontecer mais uma vez, eu jogo ele lá pela janela. Viu, gente? Então, Deus às vezes coloca na nossa vida caminhos difíceis. E Ele quer que a gente encare os caminhos difíceis. Não que a gente fuja deles, mas que encare. Porque através deles, Ele vai nos ensinar. Através deles, Ele vai moldar o nosso caráter. E isso é muito importante. Então, cuidado quando você, através de alguma artimanha, através de algum artifício, através de algum atalho, você se desviar de uma experiência complexa que tenha pela frente e não encará-la, você pode perder de crescer em caráter. Porque pode exatamente ser o momento que Deus deseja que você cresça. A experiência que vai transformar a sua vida. Então Deus queria que o povo não esquecesse das experiências que viveram com Ele. Deus sabia quanto todos nós, e Deus fala isso para mim e para você hoje também, porque Deus sabe o quanto nós temos a tendência de esquecer o que nós aprendemos. Especialmente quando esse aprendizado, ele exige que nós abramos mão de algumas das nossas crenças. Quando eu falo em crença, aqui não falo em crenças espirituais, eu falo em crenças sobre aquilo que a gente acredita que deve fazer. Aquilo que durante a minha vida eu aprendi que deveria fazer assim. Mas às vezes não está certo isso. Aprendi do meu pai e da minha mãe assim, mas não é o melhor isso que Deus tem para você. Não é isso que a palavra de Deus fala. Então, muitas vezes, essas transformações, essas mudanças que crescemos em caráter, elas exigem que nós abramos mão de algumas dessas crenças que nós temos. E essa é uma das razões, porque nós temos tanta facilidade em esquecer daquilo que nós aprendemos. Existem duas forças agindo dentro de nós.
Duas forças que lutam dentro de nós. Uma delas é o fôlego da vida, que Deus soprou nas nossas narinas, parte de Deus, o fôlego de Deus em nós. Ele soprou e nos deu vida, e essa vida nos faz viver eternamente. É o Espírito que nos faz viver eternamente. E temos também dentro de nós agindo a nossa natureza humana, que foi herdada dos nossos antepassados. E essa natureza humana nossa é tendente ao erro. Eu recebi do meu pai essa herança. O meu pai recebeu do pai dele, o pai dele do pai dele, do pai dele e do pai dele, até chegar em quem? Até chegar em Adão. E através de Adão nós herdamos uma natureza pecaminosa, tendente ao pecado, tendente a um erro. De um lado temos o nosso espírito, o fôlego divino, que anseia por depender de Deus. Do outro lado, temos a natureza humana que deseja seguir lutando por sua independência. Olha que luta, olha que batalha travada, não é? O Espírito de Deus que existe em mim, ele anseia, esse fôlego de vida anseia por depender de Deus. Ele precisa de Deus. Todo ser humano tem isso, mas nem todo ser humano percebe que só Deus preencherá esse anseio. Já a natureza humana, herdada dos nossos antepassados, ela é tendente ao pecado. De um lado, o espírito anseia por depender de Deus, e do outro lado, a natureza humana deseja seguir lutando por sua independência, e essa luta na sua vida e na minha nos faz oscilar, ora para um lado, ora para o outro. A natureza humana profundamente sensível ao que é concreto, palpável, visível. A natureza humana se encanta com muita facilidade com o que está aqui e agora. Não é assim? Mesmo que seja superficial e passageiro. A natureza humana nossa se encanta com o que é concreto, com o que é palpável, com o que é visível, com o que nós enxergamos, com as coisas que vemos e porque vemos, desejamos. Mesmo que saibamos que são coisas circunstanciais, passageiras e superficiais. Já o Espírito, ele deseja profundidade, a profundidade daquilo que não se vê, mas que permanece. Olha que diferença. A natureza humana não está preocupada com o tempo. Aqui e agora serviu para mim? Me fez feliz agora? Está ótimo. O Espírito não. Ele pensa em valorizar aquilo que vai permanecer. E o que vai permanecer é o que é real. O que não permanece, na verdade, não é real. Aquela garrafinha d'água está ali, ó, agora. Daqui a 20 anos, é bem provável que ela não esteja mais ali. E há 5 anos atrás, ela também não estava. Ela está aqui agora. Ela não é real. Se nós imaginarmos que realidade é permanência, aquela garrafa não é real. Ela é passageira. Tem hoje, amanhã não tem. Então as coisas que nós vemos e enxergamos são todas assim. Elas vão passar. Não são tão reais como imaginamos, mas aquilo que vai permanecer, isso é real. O amor, a paz, o paraíso, a fé, isso é real. E isso vai permanecer eternamente. É por isso que o nosso espírito, que o fôlego de vida nosso anseia. Mas a natureza humana luta contra isso. E ela quer a garrafinha. Ela quer, agora eu tenho na mão. Então, para isso, é suficiente para mim. Vejam a diferença e vejam a luta que nós temos.
Deus, então, sabedor de tudo isso, coloca em nossa vida marcos. E pensando na caminhada do povo de Deus pelo deserto, Ele colocou marcos na caminhada do seu povo, para que ele não se esquecesse dos seus princípios, princípios que de fato gerariam a vida que Ele preparou para nós, para eles, para aquele povo naquela época e para nós hoje. Então Deus coloca marcos que façam o povo lembrar. O que Deus mais deseja é que nós não nos esqueçamos, porque temos a tendência de nos esquecer, por causa dessa luta que travamos, que é travada dentro de nós. O mundo mostrando para a gente as coisas aqui e agora, palpáveis, concretas, visíveis. E Deus nos mostrando as coisas que permanecem, que são eternas, que vão ficar para sempre. É sobre esses marcos na vida do povo de Israel que nós iremos conversar um pouco dessa manhã. E o marco que eu separei para que nós conversássemos foi a Arca da Aliança. Vocês sabem o que é a Arca da Aliança? Deus pediu para Moisés construir uma tenda no meio do acampamento, onde o povo estava acampado. E esta tenda, ela tinha vários lugares separados dentro da tenda. E no lugar mais íntimo da tenda, e essa tenda era o lugar onde Deus se encontraria com Moisés. Essa tenda sagrada seria o lugar onde os sacrifícios seriam oferecidos. Seria o lugar que representaria no meio do acampamento a presença constante de Deus, do Deus de Israel, do único Deus verdadeiro. E essa tenda, essa barraca, ela era transportada para onde eles fossem. Levantava o acampamento, alguém era responsável por levar a tenda, levar os utensílios da tenda. E dentro desta arca, dentro desta tenda, seria colocado no lugar mais íntimo dela, no Santo dos Santos, que era separado do santo lugar por uma cortina, era colocada esta Arca da Aliança. A Arca da Aliança, Deus disse exatamente, se você ler no livro de Levíticos, você vai encontrar como Deus foi detalhista na construção dessa arca. A arca era uma caixa de madeira de acácia e era toda revestida por dentro e por fora de ouro. A tampa dessa arca era uma tampa também de ouro, um só artefato de ouro, e nesta tampa haviam dois querubins, dois anjos de braços abertos, de asas abertas, um virado para o outro, mostrando a presença de Deus. Assim era a arca, mas a arca não era somente isso. A arca simbolizava a aliança feita por Deus com o seu povo. E dentro dessa arca, no lugar dela, dentro dela, haviam três coisas importantes que Deus pediu para serem colocadas lá. E esse texto que conta isso para a gente, está lá em Hebreus, no capítulo 9, Hebreus 9, abra a sua Bíblia agora. Eu irei ler do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: a primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda, dividida em duas partes. Na parte da frente, chamado Lugar Santo, ficava o candelabro, a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a Arca da Aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas.
Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Vejam como a coisa acontecia, como Deus detalhava aquilo que Ele queria que o povo fizesse. Então vejam, dentro da arca, e é importante lembrarmos que tudo isso é para que o povo lembre do que Deus gostaria que eles não esquecessem. Em primeiro lugar, o texto nos diz que dentro da arca havia um vaso de ouro contendo 2 litros do maná. Está lá em Êxodo 16. 2 litros. Por que 2 litros do maná? Porque 2 litros era exatamente a 10ª parte de uma medida padrão, que era de 20 litros, e Deus disse para cada pessoa pegar por dia 2 litros do maná. E o povo pegou os 2 litros do maná, pegava os 2 litros do maná, cada um pegava e era o suficiente para aquele dia. Então aquele vaso de ouro, contendo a quantidade diária que cada pessoa deveria juntar, estava na arca da aliança, para que o povo não esquecesse, nunca esquecesse, que aquela aliança foi feita por Deus, considerando a sua promessa de cuidar e sustentar o seu povo em toda e qualquer situação. E ainda, que Deus tinha o poder para fazer isso. Que Deus poderia sustentá-los assim. Eu entendo que Deus estava dizendo: fiquem sempre tranquilos, podem confiar que eu os sustentarei durante todo o tempo em que forem fiéis a esta aliança. Deus diz: olha, eu vou enviar o maná todos os dias para vocês. Todos os dias. Então vai cair o maná cedo, vocês de manhã levantem e cada um pegue o suficiente para a sua família, para você. Peguem só para esse dia, 2 litros é suficiente para cada um. Cada um pegue somente o suficiente, porque amanhã eu darei de novo. O que é que Deus queria com isso? Que o povo confiasse, que no outro dia teria novamente o maná. No outro dia vai ter novamente o maná. E eu me lembro de uma ilustração que eu já contei para vocês uma vez, de um deserto, onde um homem estava caminhando por ele, e ele chegava num momento extremamente sedento, sem água, e nesse lugar tinha uma pedra branca com a inscrição dizendo: debaixo da pedra branca tem uma vasilha com água fresquinha. Do lado da pedra branca tinha uma bomba. Já viram essas bombas de bater assim? Que faz a sucção da água que está no subsolo? Você pega essa água, a instrução é essa: você pega essa água que está ali, não toma. Você vai colocar dentro da bomba e vai bater, porque essa água vai fazer com que a água suba. E você vai tomar o banho, tomar água à vontade, depois enche essa garrafinha e coloque no mesmo local novamente. Para que o próximo que chegar aqui possa fazer isso e sempre terá água, porque bater a bomba sem colocar água não vai dar água. Agora imagine você chegava suado, com uma sede tremenda, há dias sem água, e pega na sua mão uma garrafa fresquinha de água que saciaria a sua sede, dizendo: coloca essa água agora na bomba. Você colocaria? E se colocasse não saísse água? Era a questão que eles viviam aqui. Era essa a questão. Não é? Essa a questão. Eu confio que Deus amanhã vai prover, ou eu vou pegar bastante para sobrar para amanhã? Deus queria saber se o povo iria obedecê-lo de verdade e confiar nele. E o que aconteceu? Muitos pegaram mais do que o suficiente. E no outro dia,
quando foram buscar aquilo que tinham pego a mais, estava apodrecido e cheio de bichos. Deus também disse, olha, no sexto dia, vocês vão pegar em dobro. Então, ao invés de 2 litros, 4. Porque no sétimo dia é o sábado do Senhor, é o descanso. Não vai cair o maná no sétimo dia, e vocês não vão precisar pegar, porque vocês já têm o pão feito com esse maná no dia anterior. O que aconteceu? Muitos no sábado foram lá buscar o maná. Foram testar se tinha maná lá, e não tinha. E Deus vai se vira para o povo e fala, até quando? Até quando vocês vão desobedecer às minhas leis? Até quando? Vocês não vão confiar em mim. Vejam, gente, aquele vaso de ouro com maná, era para o povo lembrar do maná que caiu durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Era para que entendessem que Deus foi fiel, que eles podiam confiar. Eu também entendo que Deus deseja que nós hoje continuemos a olhar para aquele vaso de ouro com maná, para que eu e você possamos confiar que Deus é fiel e que Deus vai nos sustentar. Deus continua dizendo a mim e a você, podem confiar em mim. Eu sustentarei aqueles que permanecem fiéis à minha palavra. Simplesmente seja fiel. E eu sustentarei você. Talvez você não enriqueça, ou enriqueça, depende da maneira como você vive. Mas o teu sustento está garantido, porque eu darei a você o seu sustento. Mas muitas vezes nós agimos como o povo de Israel agiu. Nós temos medo. Nós não confiamos nisso. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ter uma provisão para o futuro, para a emergência que você tenha, para a sua aposentadoria. Não, deve ter sim, isso é saudável, é prudente. Mas não viver apenas para isso, sabe? Não viver apenas acumulando, achando que um dia pode faltar. Eu me lembro que um dia, eu conversando com a Selma, depois de uma certa idade, a gente se preocupa com a aposentadoria, né? E eu disse, olha, a gente sabe que a aposentadoria do INSS não dá para a gente viver, né? E um dia eu vou ter que aposentar da igreja. O que é que a gente vai fazer? Temos que juntar um pouquinho para garantir o nosso futuro. E ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse, olha, até hoje, são 43 anos de pastorado. Já faltou algum dia? E olha que nós passamos por momentos muito difíceis no começo. Muito difíceis mesmo no começo. Quando eu era seminarista, era muito difícil. Eu trabalhava numa empresa, o que eu ganhava mal dava para o mês, não conseguia pagar o aluguel, meu sogro pagava o aluguel que nós morávamos. Era assim no começo. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Ele vai deixar depois que eu me aposentar, vai deixar faltar? Claro que não, Deus vai suprir de alguma maneira. De alguma maneira Ele vai suprir. É claro que eu devo me prevenir, devo fazer algo para ter uma pensão, alguma coisa assim. Mas eu preciso ficar calmo. Não posso fazer disso o ideal da minha vida. Eu tenho que confiar que Deus vai me sustentar. Há muitas pessoas que não contribuem com as igrejas ou com a igreja porque tem medo. Se eu for fiel ao Senhor no meu dízimo, vai faltar. Não vai ser o suficiente. Sabe o que Deus fez para que o povo confiasse nele? Para demonstrar confiança, disse, olha, o que vocês vão retribuir para mim em gratidão ao que eu dou para vocês, são as primícias. Vocês vão dar as primeiras coisas. Começou a colheita, deu a melhor colheita sua, a primeira colheita,
leva para o templo e entrega ao sacerdote. Que eu vou abençoar vocês. Eu vou sustentar vocês. Mas muitas vezes nós dizemos, não posso fazer isso, né? Eu tenho que primeiro pegar o meu salário, passar o mês inteiro, se sobrar alguma coisa, aí eu invisto naquela igreja que eu estou lá, porque eu acredito nela, que é a obra de Deus. Então, se sobrar alguma coisa, eu vou lá e... Mas Deus diz, olha, confia em mim. Primícias, as primeiras coisas. As primeiras coisas. As primeiras coisas. Eu vou abençoar os que forem fiéis. Eu vou cuidar de vocês. Eu e você precisamos aprender a olhar todos os dias para esse vaso de ouro com maná e entender que Deus prometeu nos sustentar aqueles que são fiéis a Ele. Agora, se você não é fiel a Ele, tenha cuidado mesmo. Junta. Você vai juntar e ainda vai faltar. Não vai dar, né? Eu vejo muitas vezes pessoas que são infiéis nessa área e estão sempre endividados, estão sempre sem nada, estão sempre com dificuldades. Lembrem do vaso com ouro, lembrem do vaso de ouro com maná, não esqueçam disso. Pensem nisso, vocês e eu. Lembra todo dia, quando você ficar meio ansioso demais com o dinheiro, pensa nisso. Pensa no vaso de ouro com maná. Deus prometeu e Ele é fiel e vai cumprir. Em segundo lugar, estava dentro da arca o cajado de Arão. Deus disse, coloquem lá, dentro da arca o cajado de Arão. E essa experiência do cajado de Arão é muito interessante e muito importante, porque foi um momento em que o povo de Israel se revoltou contra Moisés e Arão. Moisés como líder e Arão como sacerdote. Deus disse, Arão e os seus filhos, a sua descendência, serão sacerdotes. E os seus parentes, a tribo de Levi, serão os levitas. O trabalho dos levitas seria cuidar do templo, da tenda, não é? Cuidar dos serviços da tenda, arrumar as coisas, transportar a tenda quando eles mudassem de lugar, preparar a tenda para os sacrifícios, preparar os altares para os sacrifícios, providenciar os animais para os sacrifícios. Esse era o trabalho dos levitas. Os sacerdotes, eles eram aqueles que ofereceriam os sacrifícios. E um não podia entrar no trabalho do outro. Um levita não podia oferecer os sacrifícios, eram somente os sacerdotes. E sacerdote era Arão, irmão de Moisés, e a sua descendência, somente eles. E aconteceu que o povo se revoltou contra tudo isso. Contra Moisés, eles disseram, olha Moisés, a gente saiu do Egito até aqui agora, não foi uma experiência tão boa, faltou comida muitas vezes, faltou isso muitas vezes, Deus providenciou, mas faltou no começo. E nós não achamos por bem ter que obedecer a você. Por que vamos obedecer a você? Nós somos de Deus também, somos também povo de Deus. Por que é que vamos obedecer somente a você? Só um homem, uma pessoa é que dirige a gente. Por que isso? Por outro lado, os levitas diziam, por que somente os sacerdotes de Arão, a família de Arão, porque somente Arão pode oferecer sacrifícios? Nós queremos também oferecer. Então Corá, Abirão e o outro chamado Datã, eram 3 líderes levitas, se rebelaram, disseram, não, nós queremos também oferecer sacrifícios, não só Arão, mas nós também queremos. E juntaram mais 250 líderes, se revoltaram contra Moisés e Arão. Foi quando Moisés disse, façam o seguinte então, Moisés vai, encosta o rosto no chão, ele e Arão, e pede a direção de Deus, e Deus fala, olha, façam o seguinte, peça para que
Esses 250 aí que se revoltaram, que eles peguem os seus... Aquele local coloca as cinzas, esqueci o nome daquilo lá. Como é que é? É, onde põe as cinzas para os sacrifícios, né? Para queimar os incensos, né? Esqueci o nome disso, mas é um recipiente, cada um tinha o seu, cada tenda tinha a sua. Os queimadores de incenso, é isso aí. E cada um leve o seu e coloque lá diante da tenda. E Deus vai dizer quem são aqueles que realmente são líderes aqui entre o povo. Quem é o líder que eu determinei que seria? E quando fizeram isso, a glória do Senhor desceu sobre uma nuvem sobre a tenda. E o povo começou já a ficar amedrontado. E Deus disse: eu vou dizimar esse povo todo, Moisés. E Moisés vai, inclina sua cabeça no chão novamente e fala: não, Senhor, por causa de uma família só, por causa de um povo só, por causa de algumas pessoas, eu vou matar todo mundo. E Deus disse: tá bom. Então peçam que as famílias de Corá, Datã e Abirão fiquem em frente às suas barracas. E Moisés disse: olha, quando eles ficaram em frente às suas barracas, se a morte desses homens for por morte natural, Deus não falou nada. Mas se a terra se abrir, eles forem engolidos pela terra, é porque Deus disse que Ele é quem determina quem vai fazer o quê. E o que acontece é que a terra se abre. E aquelas famílias com tenda e tudo foram engolidas pela terra. E o povo temeu o Senhor. E Deus disse: agora, viram que foi eu quem determinei que Moisés é o líder? Fui eu. Agora peguem cada líder de tribo, peguem o seu cajado, o seu bastão, e coloquem em frente à tenda da congregação, a tenda sagrada. Amanhã vamos ver os bastões que vão estar lá. Aquele que brotar será o bastão que indicará o sacerdote que eu determinei. E no outro dia chegaram todos lá e o bastão de Arão, o bastão com o nome de Arão, estava todo brotado, com folhas, com frutos e flores. Que coisa maravilhosa, Deus fez a coisa completa. Não havia dúvida que Arão foi aquele que Deus designou para que fosse o seu sacerdote. E o povo temeu o Senhor. E Deus disse: vai agora e coloca esse bastão lá na arca, para que o povo lembre de que eu tenho a autoridade e eu tenho o poder. Que eu tenho autoridade e que eu tenho soberania para tomar decisões que interferem na vida deles. Só eu tenho esse poder, ninguém mais tem. Esse bastão significava autoridade e soberania de Deus. Que essas decisões de Deus nem sempre obedecem à lógica humana e não respeitam os desejos do coração humano, isso é verdade. Mas sempre elas são voltadas para o nosso bem. São decisões inquestionáveis, porque Ele, Deus e só Ele, pode fazer isso. Deus decidiu e ponto final, gente. Há muita coisa que eu não me entendo. Eu domingo passado comentei sobre batismo, né? Eu não entendo porque tem que molhar alguém depois que ela aceita Jesus. Deus mandou, só isso. Deus mandou e eu faço. Há 43 anos. Sem entender a lógica. Tem coisa que não entendo, que não entendemos a lógica, e tem coisas que não respeitam o desejo do meu coração. Eu queria que fosse assim, Senhor. Eu queria tanto que fosse assim. E Deus fala: não vai ser assim. Porque eu decidi diferente.
Por mais que seu coração deseje, o melhor para você é a minha decisão. E eu tenho que confiar que a decisão de Deus é sempre o melhor para a minha vida. Duas atitudes que nós podemos tomar diante disso. Diante desse fato de Deus ser autoridade e poder e que suas decisões são inquestionáveis. Eu posso tomar duas atitudes. Uma é temê-lo. A outra é rejeitá-lo. Temer a Deus significa reconhecer, considerá-lo como Deus. É honrá-lo com as nossas vidas. Mas temer a Deus é também ter medo. Medo das consequências de uma vida longe dele. Medo. Se você conhece a Deus, você tem medo. Não medo de Deus, mas medo das consequências de uma vida longe dele. Veja como o povo de Israel fazia muitas vezes, quando Deus descia sobre a tenda sagrada como uma nuvem, a glória de Deus descia sobre ali, o povo temia, o povo não se aproximava, Deus falava com uma voz de trovão, e o povo temia, dizia, vamos morrer todos porque ouvimos isso. O povo temia. O povo pensava, eu não quero ficar longe de um Deus assim, tão maravilhoso assim, tão poderoso assim. Deus me deu o poder, e deu a você também, o poder de escolher, rejeitá-lo ou temê-lo. Nós temos o direito que Ele nos dá de escolher, mas nós não temos o mesmo direito de interferir nas consequências da nossa escolha. Você pode escolher o que você quiser. Você pode abandonar Deus e seguir a vida do seu jeito. Você pode fazer isso? Pode. Você só não pode escolher as consequências, porque elas virão. Elas virão. Quando nós quebramos os princípios de Deus, a vida se volta contra nós. Não tem como, gente. Não tem como. Cedo ou tarde. Não tem como. Não tem uma outra alternativa. Deus deseja que nós possamos olhar todos os dias para a vara de Arão, para o bastão de Arão, para o cajado de Arão, e que nós possamos entender o que Deus quer dizer a mim e a você com relação a isso. Eu tenho autoridade. Eu tenho poder. Eu decido e não respeito o seu desejo. Mas tudo o que eu decido é para o seu bem, mesmo que não pareça ser. É para o seu bem. Em terceiro lugar, a terceira coisa que havia dentro da arca eram as tábuas da lei. Era um exemplar das tábuas da lei, os 10 mandamentos. Através das tábuas da lei, guardadas no interior da arca da aliança, Deus queria lembrar o seu povo de que aquela aliança era baseada em compromissos. Compromissos. Uma aliança é baseada em compromissos. E que da parte do povo, o compromisso era obedecer à lei que Deus estava estabelecendo. Uma aliança é sempre baseada em comprometimento. E Deus se comprometeu profundamente com o povo. De sustentar, de cuidar, mas o povo precisava também se comprometer em obedecer. E é sempre importante lembrar que a lei, ela tratava de atitudes do relacionamento do povo com Deus e também do relacionamento entre as pessoas. Você imagine milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, num deserto,
viajando juntas, parando no acampamento, ficando lá por tempos, muitas vezes anos, num local. Foram 40 anos. Imagine se não houvesse nada que freasse essas pessoas. Nada que dissesse, olha, caminhem desse jeito, é assim que devem fazer, se relacionem assim. Quando alguém matar alguém, que seja tratado assim. Se foi querendo, tratem assim. Se foi sem querer, tratem assim. Era lei sobre relacionamentos. Deus queria que houvesse alguma ordem no meio daquele povo. Agora, gente, é importante entender que a lei, na primeira aliança, a lei ela não foi estabelecida por Deus para salvar ninguém. Né? Ninguém foi salvo pela lei. Ninguém é salvo pela lei. A lei foi colocada por Deus para que o povo entendesse que precisavam dele, que não conseguiam cumprir a lei. A lei foi colocada por Deus para eles, para que eles entendessem o quanto eram pecadores e se voltassem para onde? Para o altar. Para o altar de sacrifícios, onde eram oferecidos sacrifícios pelos pecados do povo. Então a lei levava o povo ao altar. Era isso que Deus queria. Que o povo reconhecesse o seu pecado, através da lei, que eles não conseguiriam cumprir completamente, e se voltassem para o perdão de Deus. Então a lei foi instituída para isso, não para salvar ninguém. A lei nunca salvou ninguém. E aí você me pergunta, mas e aí? Como foram salvas as pessoas durante a lei? A vigência da lei? A Bíblia responde, foram salvos por onde? Pela fé. Sempre foram salvos pela fé, não pelo que faziam, não por cumprirem a lei, mas salvos pela fé que tinham em Deus. Abraão pela fé, Enoque pela fé, Noé pela fé, todos salvos pela fé. Aqueles que tiveram fé e confiaram em Deus, mesmo sendo pecadores, mesmo cometendo pecados, foram salvos pela fé que tinham em Deus. Entenderam isso? Ninguém foi salvo por cumprir a lei. Primeiro, porque ninguém cumpriu a lei. E segundo, porque a lei não foi feita para ser cumprida. Foi feita para levar o povo a entender o pecado e se voltar para o altar do sacrifício. Só houve uma pessoa que cumpriu a lei, que foi Jesus Cristo, o homem perfeito. E ele cumpriu de uma vez por todas a lei. Ele fez o que os sacerdotes não poderiam fazer. Os sacerdotes eles ofereciam constantemente sacrifícios pelos pecados do povo, porque o povo pecava, ofereciam sacrifícios pelo pecado, eram perdoados. Pecava de novo, oferecia de novo. E a vida inteira foi assim. E uma vez por ano havia o sacrifício maior, onde o sumo sacerdote, Arão, entrava no Santo dos Santos e lá oferecia sacrifícios pelos pecados do povo inteiro. Mas a cada ano ele tinha que fazer isso. E sabe o que acontecia? Quando ele entrava no Santo dos Santos, primeiro, ele oferecia sacrifício pelos pecados dele. Depois, do povo. Porque o sacerdote também tinha pecados. Com Jesus foi diferente. Ele ofereceu um sacrifício de uma vez por todas. Por quê? Porque ele não tinha pecados. O sacrifício dele foi pelo meu e pelo seu pecado. Você é salvo pelo sacrifício que ele fez. Ele tomou o meu lugar, o seu lugar. Essa é a nova aliança, o segredo de Deus, que foi revelado em Cristo. O segredo de Deus é Cristo. Aquele que veio e cumpriu por completo. A antiga aliança não foi anulada, abolida, apagada, não, ela foi cumprida por Jesus, que fez a nova aliança com o povo. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem no sacrifício de Cristo na cruz, serão salvos. O cerimonialismo da antiga aliança, ele se foi. Porque, como Paulo diz, eram apenas
sombras do que havia de vir, e o que havia de vir era Jesus. Eram sombras do que havia de vir e foram cumpridos por Jesus Cristo. Mas o espírito da lei permanece, né? O cerimonialismo da lei não existe mais. Não precisa mais ser observado, porque Jesus cumpriu toda a lei. Mas o espírito da lei permanece. E Jesus nos ensinou o que é o espírito da lei. Ele disse, olha, toda a lei e os profetas podem ser resumidos em 2 mandamentos. Amem a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. E amem também o próximo como vocês amam a você mesmo. Esse é o espírito da lei. Isso permanece. Isso permanece. E o próprio Cristo nos ensinou isso. Eu quero concluir dizendo, olha, eu e você precisamos sempre olhar para o vaso de ouro com o maná e lembrar que Deus prometeu sustentar a vida daqueles que são fiéis a Ele. Olhar para o cajado de Arão e entender que Deus é a autoridade. A autoridade é somente dele, uma autoridade inquestionável. E olhar para as tábuas da lei e entender que Deus estabeleceu princípios para a vida. Princípios. E esses princípios precisam ser respeitados, honrados e cumpridos por cada um de nós. Ao povo de Israel, Deus sempre se identificava na antiga aliança como aquele que os tirou da escravidão do Egito. Deus, quando falava ao povo, dizia, olha, eu sou aquele Deus que tirou vocês da escravidão do Egito. Para Deus esse foi o maior evento. Foi a maior necessidade do povo de Israel. Foi se livrar, ser libertos da escravidão do Egito. Hoje, Deus nos identifica. Pedro nos diz o seguinte, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Deus diz, olha, hoje, vocês não precisam mais de sacerdotes. A cortina do templo rasgou de cima até embaixo. Vocês podem entrar no Santo dos Santos. Vocês podem entrar no lugar que está a arca. Vocês podem entrar na presença íntima de Deus. Vocês são sacerdotes de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Eu não sou sacerdote e vocês não. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. E eu não quero de modo nenhum que vocês entendam que o meu papel é tirar o sacerdócio de vocês. É fazer aquilo que vocês, como sacerdotes, precisam fazer. Não, não é o meu papel. O meu papel é mostrar a vocês que vocês não precisam de mim para isso. Vocês são sacerdotes, todos nós somos. Somos um reino, formamos um reino de sacerdotes. Existem igrejas em que os pastores usam aquela beca, usam estolas, como era a antiga aliança. E às vezes não entendo muito bem o porquê disso. É como se estivessem vivendo a aliança antiga, não é? Ela foi cumprida em Cristo. Hoje todos são sacerdotes. Isso somente causa uma distância maior entre o povo e o sacerdote, entre aspas. Não! Vocês são exatamente iguais a mim, sacerdotes de Deus, representantes de Deus aqui na terra. Vocês podem entrar na presença íntima de Deus, não precisam de mim para orar. Vocês podem orar. Entra para o teu quarto, Jesus falou, fecha a porta. E abre o coração para Deus. A minha oração não é mais forte que a de ninguém. É igualzinha de todos vocês. Vocês são sacerdotes. A grande questão é que é difícil exercer o sacerdócio, não é? É desafiador representar Deus em tudo, levar pessoas a Cristo, mostrar pela sua vida
que você é um discípulo de Jesus, que você é um sacerdote dele e que essa é a razão da sua existência. É isso que temos que fazer, é isso que temos de ser, sacerdotes de Deus. Precisamos olhar para a vida e encarar a vida. Deus é mostrar a saída e não fugir dela. Há tanta gente fugindo da vida, né? Há tanta gente fugindo da vida. Eu encontro diariamente pessoas fugindo da vida. Pessoas que estão alcoolizadas, de manhã cedo, um grupo na praça, todo mundo bêbado, todo dia, cedinho, 7 horas da manhã, já estão lá com a garrafinha lá da birita, amarelinha, lá, já até sei qual é, uma birita, um negócio amarelinho, assim, com um rótulo amarelo, né? Como é que é? Como é que você sabe disso? Hein? É, né? Pois é, então veja, é o tal do corote. Então de manhã cedo já estão assim, não é? Outro dia um rapaz na praça, fumando maconha na praça. De manhã cedinho, um rapaz bem vestido. Me aproximei dele e perguntei, por que você está fazendo isso? É que eu vou trabalhar, meu patrão é muito difícil. Meu trabalho é muito duro. Então eu fumo aqui meu cigarrinho e chego lá tranquilo. Está fugindo da vida. Os viciados fogem da vida. Não querem encarar a vida. Eles querem algum paliativo que os tire da vida. A vida é essa. Vamos encarar isso. Não, eu preciso de alguma coisa que alivie a minha tensão, sabe? Então eu vou lá, fumo um cigarrinho, fumo um baseado, eu tomo uma cocaínazinha, e eu tomo álcool, e isso vai fazer a minha vida ficar mais leve. Precisamos encarar a vida, encarar de frente, porque Deus disse, eu vou estar com vocês todos os dias, eu vou enviar o meu Espírito sobre vocês, para que vocês vivam e não fujam da vida. E não é só o viciado que foge da vida, não, tem muitas outras maneiras de se fugir da vida e não encarar a verdade. A natureza humana, ela é mestre em fugir da vida, enquanto o fôlego de Deus em você, ele deseja a verdade, encarar a verdade e viver a verdade. Deus sustenta. Deus é autoridade. Deus estabeleceu princípios. E nós nunca podemos esquecer disso. Se somos de fato cristãos, precisamos entender isso e viver isso. Somos salvos pela fé no sacrifício de Cristo Jesus na cruz, pela graça de Deus. Não merecemos nada e não fazemos nada para que isso seja verdade, porque Jesus na cruz já fez. Mas nós temos uma vida para viver. E o resultado da fé é uma vida. E eu e você precisamos viver essa vida sem medo. Sem medo. Vamos orar? Baixe a sua cabeça. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós podemos olhar para a vida e ter certeza de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor preparou essa vida para que nós vivêssemos, de que o Senhor preparou algo especial para nós, com dificuldades, com vitórias, com lutas, mas lutas que vão nos fazer crescer, e nós precisamos disso, precisamos crescer. Obrigado porque nós temos a certeza que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas, e nada acontece por acaso, mas tudo obedece a um propósito do Senhor. Ó Deus, me abençoa e abençoa cada pessoa que está aqui, cada pessoa, cada família. Ó Deus, que possamos sair daqui nessa manhã querendo ser aqueles que Deus criou, pessoas
generosas, pessoas justas, pessoas gratas, pessoas que acreditam na vida, pessoas que temem o Senhor, que confiam no teu cuidado e teu sustento, pessoas que reconhecem a tua autoridade e soberania, e pessoas que vivem dentro dos teus princípios. Que esse seja o desafio da vida de cada um de nós. Nós vamos errar, Senhor. Nós vamos muitas vezes errar, mas nós sabemos que o Senhor conhece o nosso coração e sabe o quanto nós desejamos acertar. Tira de nós, Pai, o medo de errar, para que tenhamos mais tempo e energia para acertar. Cuida, Deus, da minha vida e cuida da vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém.